Glória a Deus. Eu quero agradecer às pessoas que nos visitam nesta noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos queridos em nome de Jesus. E que você seja ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Eu convido toda a igreja a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, versos 1 a 13 e também o verso 21. Mais uma vez, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versos 1 a 13 e também o verso 21. Deus tem uma palavra dele de despertamento, uma palavra, uma chamada de Deus para a igreja nessa noite. Quem encontrou pode dizer um amém bem bonito. Glória a Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus estava no templo, e os discípulos mostram para o Senhor a estrutura daquele monumento maravilhoso. E Jesus profetiza sobre o templo, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, o exército romano marcha para Jerusalém e destrói o templo. E a partir daquela data, o templo nunca mais foi erigido, e ele só será reconstruído no tempo do fim. E então os seus discípulos perguntam para Jesus quais eram os sinais que haveriam de acontecer, que demonstrassem que ele estaria próximo de voltar e do fim do mundo chegar. E ele declara alguns sinais que nós vamos compartilhar nessa noite. Eu quero dizer para você que o tempo do fim está próximo. O relógio Kairos de Deus está chegando, e as profecias estão apontando que o fim do mundo está próximo. Também o relógio Cronos está dando sinal de que a volta do Senhor Jesus está próxima. Como profeta de Deus, eu sou ordenado pelo Espírito Santo a trazer uma palavra de esclarecimento para a igreja, uma palavra de despertamento, para que você mantenha os seus olhos abertos, para que você se mantenha vigilante
para que quando este dia chegar, não pegue você despercebido. Em Mateus capítulo 24, Jesus descreve alguns sinais que eu quero compartilhar com você. Primeiro, falsos profetas e enganadores estão pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm se levantado na nossa geração. E muita gente quer abraçar a fé e ter uma vida fácil. Quando o anticristo vier, ele encontrará um ambiente preparado para ele. Ele enganará uma multidão e através dele o próprio Satanás será adorado no mundo. E acontecerá uma grande apostasia na terra. Jesus nos adverte contra os falsos profetas. Mateus capítulo 7, verso 15. Mateus capítulo 7, verso 15. A palavra do Senhor, através do Senhor Jesus, nos mostra sobre falsos profetas. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 1. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. A palavra de Deus diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 1 João capítulo 4, versículo 1. Deus, ele traz uma orientação para você. 1 João, final da Bíblia, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Em 1 Timóteo, a Bíblia diz que os homens do fim seguirão espíritos enganadores. E nós temos visto o estado caótico do tempo odierno. Muitos crentes professos têm aceitado novas revelações, mesmo que conflitem com a palavra de Deus, as pessoas estão recebendo de qualquer maneira. Em toda parte do mundo, milhares de pessoas têm praticado o ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo, satanismo. A influência de demônios e espíritos malignos tem se multiplicado sobre a terra. E não se escandalizem, em Resplendor tem pessoas que mexem com satanismo nessa cidade. Segundo sinal que o Senhor Jesus descreve: guerras e rumores de guerras. O mundo está em crise, e nunca vimos tanta violência como temos visto neste tempo. A história da humanidade sempre foi marcada por guerra. Porém, o século XX, sem sombra de dúvida, foi o século em que houve mais guerras ao redor do mundo. Guerras não só em quantidade, mas também em devastação. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, Afeganistão, Iraque. Os Estados Unidos ainda ocupam alguns países do Oriente Médio. A Turquia combate constantemente os curdos no norte do Iraque.
Israel vive em constante conflito, sendo afligida a todo tempo. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Índia, Paquistão, África. E agora no século 21 surge uma nova modalidade de guerra, uma nova modalidade de violência, o terrorismo. Na África e uma parte do Oriente Médio, o chamado Estado Islâmico tem espalhado o terror. Hoje, em um país da África, que eu não vou citar o nome, os cristãos estavam reunidos na igreja hoje de manhã, os irmãos, e entrou um terrorista dentro da igreja e acionou uma bomba e matou 56 irmãos. Hoje. Semana passada foram mortos mais de 200 irmãos em Cristo. Todos os dias temos visto pessoas serem massacradas, vilipendiadas, executadas pelo terrorismo. E Jesus disse que haveria guerra e rumores de guerra. Um outro sinal que Jesus disse é que haveria fome pelo mundo. Só para você ter uma ideia, a estatística da fome no mundo atual: 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, 800 milhões de pessoas desnutridas, 30 mil crianças morrem de fome a cada dia, 15 milhões por ano. 1/3 das crianças dos países em desenvolvimento apresentam atraso no crescimento físico e intelectual. 1,3 bilhão de pessoas no mundo não dispõem de água potável. 40% das mulheres dos países em desenvolvimento são anêmicas ou estão abaixo do peso, sofrendo de fome. Uma pessoa em cada 7 padece de fome no mundo. Jesus disse que ainda teria mais. Jesus disse que haveria peste. Pode mudar. Peste. Ele disse aqui em Mateus capítulo 24. Eu vou citar apenas algumas, para não escandalizar os irmãos, no que tem acontecido no tempo pós-moderno. Com o término da Primeira Guerra Mundial, foi marcado pela epidemia de influenza, a gripe espanhola, dizimando a população europeia em 1918. Nos anos 70, surgiu a AIDS. Hoje, 33 milhões de pessoas vivem com HIV. A África possui 2/3 dos doentes do mundo. Na Europa Ocidental, Ásia Central, houve um crescimento de 150% da AIDS. Se não bastasse, veio o Ebola. Nos anos 90 surge na África, especialmente no Zaire, o Ebola dizimando milhares de pessoas. Em 2002, 2003, surge a pneumonia asiática, assustando toda a terra e matando várias pessoas em Hong Kong. O mundo entrou no alerta geral, nos portos, aeroportos e etc. Em 2004 vem a gripe do frango, assustando a Ásia. A gripe é altamente transmissível ao ser humano e mata rapidamente. Em 2009 vem a gripe suína.
Os casos de gripe suína com morte chegaram a mais de 100 mil, trazendo um alerta geral no mundo inteiro. Tem mais. A sífilis, uma DST, sofreu um aumento drástico desde o ano 2000. Suíça, França e alguns países da Europa têm sido castigados pela sífilis. No Brasil, estima-se 900 mil casos de sífilis por ano. No Brasil, doenças crônicas atingem mais de 30% dos brasileiros. Esse é o quadro mundial. Jesus ainda disse que teria mais. 5 terremotos. De 2000 a 2009 ocorreram mais de 240 mil terremotos em todo o mundo. O mais recente foi no Haiti, matando mais de 230 mil pessoas. O país foi castigado pelo terremoto. Apocalipse capítulo 6, capítulo 11, capítulo 16 descrevem que haverão terremotos que sacudirão o mundo, que vão mudar a geografia mundial no tempo do fim. E uma coisa que é mais alarmante de tudo o que eu te falei aqui, que é o ponto 6, o esfriamento da fé. Aqui no texto base da mensagem, o versos 10 e o verso 12, diz que neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O divórcio tem sido uma estratégia do maligno. Só no Brasil, eu peguei a estatística do Brasil. Entre 1984 a 2007, esse índice aumentou 200%. O índice passou de 0,46 para 1,47 para cada grupo de 1.000 habitantes. Em números, para você, eu fiz uma matemática para a gente entender. Em 2007, os números passaram de 30.847 divórcios para 179.340. Jesus disse ainda que as pessoas se odiariam mutuamente. A existência de cismas nas famílias, na sociedade, na igreja, tem sido um sinal do tempo do fim. Eu não assisti o final da novela, mas o pastor pesquisa. E eu fiquei sabendo que no final da novela, que muitos crentes assistiram, no final da novela que acabou sexta-feira, o filho, com sede de poder, matou o próprio pai. Simples. Ele não só desejou que o pai morresse, como ele cometeu o pecado. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos seriam matadores de pais e mães. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria.
Meus queridos irmãos e amigos, nunca ouvimos tanto falar de ódio, amargura e sentimentos desse nível. O ser humano está cada dia mais, odioso, amargurado. E a humanidade tem se afundado numa doença existencial e espiritual. E é por isso que Jesus disse: como se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Apostasia da humanidade. A fé no Senhor, a fé singela, a fé simples está acabando. Lucas 18:8, Jesus disse: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A cada dia a humanidade está mais e mais indiferente a Deus. Meus irmãos, eu vi uma reportagem outro dia. Eu não tenho coragem de colocar aqui na igreja. Eu não tenho coragem. No Oriente, em um dos países árabes, sabe o que eles têm feito? Pegado meninas de 8, 9, 10 anos, filhas de cristãos assassinados. Eles têm pegado essas meninas e feito cirurgias nessas crianças e transformado essas moças, essas meninas, em bonecas sexuais. Cortam as cordas vocais, operam os joelhos, as juntas, para que elas fiquem amarradas numa parede para serem usadas quando aqueles homens quiserem. São alimentadas por sonda. E quando essas crianças são vendidas, vem com um manual dizendo que a durabilidade desse brinquedo humano é de 1 ano. Com 1 ano a criança morre estraçalhada. O mundo está assim. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e pensarmos somente em vivermos a prosperidade, a alegria, a bênção. Deus tem bênção para cada um de nós, mas nós precisamos ser realistas. O mundo está um caos. E só há uma saída para esse mundo, e a saída para essa terra chama-se Jesus Cristo. Há um aumento da imoralidade, do desrespeito, da rebeldia contra Deus e do abandono dos princípios da palavra de Deus. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia. Preste atenção nas músicas que você tem ouvido. Existem músicas que são satânicas, demoníacas, são mantras que levam a pessoa a um estágio mental que depois ela não consegue voltar. Cuidado com isso. Hipnotiza a pessoa. Saiu uma música no Brasil aí que, pelo amor de Deus, só misericórdia de Deus. Um tal do lepo-lepo. Tem que orar para esses homens converter. Meus irmãos, Jesus disse que assim como era no dia de Noé, será o dia da vinda do Filho do Homem. Homossexualismo, lesbianismo, liberalismo, todo tipo de perversão tem acontecido no mundo.
Eu quero deixar bem claro que a igreja, ela ama o pecador, mas ela não é conivente com o pecado. Amém, igreja? Nós queremos que toda a humanidade seja salva, é o projeto de Deus. Mas nós não podemos compactuar com o pecado. Homossexualismo não é de Deus. Lesbianismo não é de Deus. E o Brasil, a liderança do país está trabalhando para que isso torne-se normal, inclusive legal. E se você se levantar contra, pode ir preso. Diante de tudo que eu te falei, eu quero deixar 3 verdades espirituais para a igreja nessa noite. Amém? 3 verdades. Primeiro, você tem se preparado para o tempo do fim? Mateus capítulo 24, de 42 a 44, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É preciso estar preparado para a volta do Senhor Jesus. A segunda vinda do Senhor Jesus será repentina e rápida. Não haverá tempo para arrependimentos ou negociações de última hora. A escolha feita anteriormente determinará o nosso destino final. Como eu disse, nos dias de Noé, a indiferença a Deus era a grande marca da humanidade. E Deus nos conclama nesta noite: é tempo de vigilância, é tempo de estarmos atentos, vigiantes. É tempo de andarmos na luz. Você está preparado se o Senhor Jesus voltar hoje? Você está pronto se a trombeta do anjo tocar, para que os que estiverem vivos sejam arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens? A hora de Deus está chegando. Vigiai e orais, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Prepare-se para encontrar com teu Deus. Segundo, Jesus Cristo tem sido o Senhor e o Salvador da sua vida? Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 8 a 10. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 8 a 10. A palavra de Deus nos diz: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus Cristo tem sido o Senhor e o Salvador da sua vida. A sua esperança e a sua fé estão totalmente guardadas no Senhor Jesus Cristo. Ele tem sido o capitão do seu barco, o Senhor da sua vida, o Salvador da sua alma. Porque Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. Em quem ou no que você tem colocado a sua esperança? É preciso colocar toda a confiança no Senhor.
Não há outro caminho senão colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Em terceiro lugar, eu quero deixar uma verdade para a igreja. Se você está em dias com o Senhor, em santidade de vida, a palavra de Deus para você nessa noite é: não temas. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Meu prezado e querido irmão, olha aqui para mim, olha para mim. Eu quero que a igreja vibre nesse momento. À medida em que eu estiver sendo usado pelo Espírito Santo para trazer a palavra para a igreja, eu quero que você dê júbilos, brados, dê glória a Deus, aplauda, exalte o Senhor, porque essa bênção é muito grande para as nossas vidas. Presta atenção no que eu vou te falar. Haverá um dia, e esse dia está próximo, que a igreja vai ser arrebatada, e acontecerão os 7 últimos anos da terra. Nós vimos isso aqui na igreja hoje. Serão os 7 piores anos da terra. Tudo o que eu te falei aqui sobre fome, peste, terremoto, Jesus disse que isso é apenas o princípio das dores. Essa terra vai ser castigada de uma forma tão grande, a justiça de Deus cairá de uma forma tão grande nessa terra, em que Apocalipse declara que as pessoas pedirão a morte, que as pessoas esconderão em cavernas, pedindo para que caia sobre elas. O diabo será solto nessa terra, e todo aquele que não tiver a marca da besta será morto pelo diabo. E as pessoas serão obrigadas a adorarem a Satanás. Ou adora ou morre. Tudo enquanto é espécie de catástrofe acontecerá nessa terra. E por um período de tempo, a morte será tirada. As pessoas tentarão se matar e não conseguirão. Imagine uma pessoa chegar numa linha férrea e o trem passar nela e ela não morrer. Mas para a igreja, Efésios capítulo 5, eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 25. Versículo 25 ao versículo 27. A palavra de Deus diz assim: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meus queridos e amados irmãos, em 1 Tessalonicenses, a palavra de Deus nos diz que o Senhor dará a ordem e o anjo tocará a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Eu li para você nessa noite Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a minha palavra e foste perseverante, eu te livrarei da provação que há de vir sobre a terra. Se você está andando com Jesus, se Jesus é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, se você tem consagrado a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, não temas, porque o Senhor Jesus vai te livrar da ira que há de vir sobre a terra. E a igreja não passará pela grande tribulação. Nós estaremos com o Senhor nos ares e gozaremos da presença eterna do Senhor Jesus Cristo. Você não vai passar pela provação, você vai estar com o Senhor, alegrando-se na presença do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus voltará para essa terra glorificada, santa, irrepreensível, cheia da presença do Senhor, para viver a eternidade na presença do Senhor. Vale a pena servir o Senhor, igreja. Vale a pena consagrar a vida ao Senhor Jesus. Quantas vezes nós sofremos nessa terra, quantas coisas nos acontecem que nós não gostaríamos que acontecesse. Tem situações que vêm sobre a vida da gente que a gente não pede, mas acontece. A palavra do Senhor no livro de Hebreus diz que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, a Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. A despeito de todas as dificuldades que nós passamos nessa terra, vale a pena servir a Jesus. E o seu galardão está guardado, a sua recompensa está guardada. Em nome de Jesus, eu quero ser instrumento de Deus para profetizar na sua vida. E quando você chegar diante do Senhor Jesus, Ele vai falar por você assim: servo, serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor, seja perseverante, continue orando, continue batalhando, persevere na fé, caminhe com o Senhor, porque a bênção de Deus virá sobre a sua vida para a glória de Deus. Como é bom poder servir o Senhor. Eu profetizo que nos seus lábios, a palavra que virá ao seu coração e na sua boca será Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir para nos buscar. Que o Senhor possa dar a ordem do anjo para soar a trombeta, para que todos possamos subir e encontrar com o Senhor e vivemos para sempre na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, feche a sua Bíblia.